Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso 15º dia do mês de fevereiro, 46º dia do ano, faremos leitura em 3 capítulos, o capítulo de número 19, 20 e 21. E antes de darmos entrada a esse conteúdo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e, se possível for, compartilhar esse vídeo. O compartilhamento faz com que mais pessoas, assim como eu e você, possam ter acesso a esse material e, juntamente conosco, dar início à nossa leitura. Bora pro vídeo? O capítulo de número 19, 20 e 21 traz de fato simbolismos maravilhosíssimos. O primeiro capítulo, de fato, traz um simbolismo sobre o sacrifício vicário. A palavra do Senhor fala sobre uma novilha ruiva em que era sacrificada. E muito mais do que sacrificada, ela era consumida. O fogo, de fato, era ateado sobre toda a plenitude desse animal e as cinzas eram misturadas em água para ato de expiação futura. Isso se cumpre no sacrifício vicário de Cristo e um apontamento simbólico para a vinda daquele que seria o sacrifício pleno, sacrifício inteiro que abraçaria toda a humanidade. Isso se cumpre na vida de Cristo e se comprova lá no livro de Hebreus, capítulo de número 9, onde fala justamente sobre toda a expiação feita pelos homens, né? E de fato o quanto elas não podiam cobrir todo o pecado da humanidade. Mas o sacrifício de Cristo não. O sacrifício de Cristo era pleno, perpétuo e poderia propiciar a nós o perdão, proporcionar a nós, de fato, uma religação com Deus através do seu sangue vertido naquela cruz. Já o capítulo de número 20, a palavra do Senhor agora vai falar sobre 2 ocorridos que eu acho interessantíssimos. O primeiro, a morte de Miriam e como o povo se entristece pela partida dessa jovem, ela é irmã de Moisés. E, segundamente, que ainda no período de luto, o povo começa a confrontar Moisés e Arão, não respeitando a dor dos enlutados. Eu acho interessante que isso, de fato, nos traz uma reflexão para os dias atuais. Muitas das vezes a gente passa por dores, né? Muitas delas grandiosíssimas, e as pessoas ao nosso redor, às vezes, não estão nem aí para nós, não se ligam, não se importam, de fato, nas dores que nós temos carregado. Isso serve tanto para as nossas vidas quanto para a vida daquelas pessoas que estão ao redor. Todos nós, né, em algum período das nossas vidas, vamos passar por momentos difíceis. Cabe realmente a nós fazer essa reflexão para que possamos tratar as pessoas com hombridade e com cuidado. E eu, ainda falando sobre o capítulo número 20, a palavra do Senhor fala sobre a maneira com que Moisés e Arão é confrontado, ainda no seu período de luto, no seu período de tristeza. A palavra do Senhor diz que o povo ali, de fato, se levanta contra eles porque eles querem água, e aí começam a confrontá-los com palavras pesadas, se levantam inclusive contra Deus. E a palavra do Senhor diz que Moisés e Arão se apresentam a Deus com o rosto em terra, e Deus dá a eles uma direção. A direção era: fale a rocha para que ela possa verter água e matar a sede do meu povo. A ordenança era muito simples, era falar a rocha. Porém, Moisés, além de falar com o povo, fere a rocha. Por 2 vezes ele bate na rocha e a rocha verte água. Porém, o fato dele não ter falado, mas batido, trouxe consequências gravíssimas à sua vida e à vida de Arão. A consequência disso era que, de fato, eles poderiam até ver a terra, mas não poderiam acessá-la. Isso aqui traz uma aplicação também grandiosa para mim e para a sua vida. Muitas das vezes nós fazemos coisas no calor do momento, debaixo de ira, de raiva. Tomamos medidas que trazem consequências para sempre em nossas vidas. Que todo o seu comportamento, todas as suas decisões sejam pautadas no querer e na vontade de Deus e não em sentimentos carnais, como foi o caso aqui de Moisés de ter ferido ao invés de ter tocado. Isso o privou de fato de adentrar a terra de Canaã. Sabemos nós que ele está na nova Canaã, que ele está nos céus, para a glória de Deus. Porém, a Canaã que estava se referindo, e ele estava dirigindo o povo, esse Moisés e Arão não puderam ter acesso. O capítulo de número 21, o capítulo de número 20, perdão, reflete de fato essa rocha que verte água como a vinda de Cristo. A rocha viva em qual nós estamos fundamentados e que traz a água da vida, que produz a água da vida, pela qual quando nós bebemos não nos sentimos mais, não sentimos mais sede, mas estamos saciados em Cristo Jesus. Já no capítulo de número 21, encerrando a nossa leitura, a palavra do Senhor diz que o povo ainda enraivando a Jesus, enraivando a Deus, trazendo ira de fato ao Senhor,
e o Senhor os castiga com serpentes ardentes que os picam. E, de fato, o veneno dessas serpentes ardentes é totalmente letal. A palavra do Senhor diz que, de fato, o povo começou a ficar muito entristecido e angustiado pelas consequências dos atos que eles estavam sofrendo. E a intercessão de Moisés, mais uma vez, passa diante daquele povo. O Senhor dá uma ordenança através de Moisés para que ele construísse uma cobra de metal. E todo aquele que olhasse para essa cobra de metal, no momento em que fosse picado, seria salvo e não morreria. É mais um apontamento para a vinda de Cristo. Aquele que foi levantado ao alto, todos aqueles que viram, todos aqueles que verem e crerem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não passarão mais pela letalidade do inferno. Terão as suas almas, de fato, mais uma vez, religadas ao convívio, ao bom convívio com Deus. E nós finalizamos esse dia, essa leitura, e eu gostaria de pedir mais uma vez a você, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Seja bênção na vida de pessoas. O compartilhamento desse vídeo é muito importante para mim e para nós. Um beijo para você e um forte abraço.